ficar. Certo. Ok. Bom, então, muito boa tarde a todos os presentes. Bem-vindos aqui a esta sessão de divulgação dos vencedores deste nosso primeiro concurso de fotografia de cigarras de Portugal. E obrigada por estarem aqui, efetivamente, e dispensarem um bocadinho do vosso tempo numa sexta-feira, não é? Depois de uma semana inteira de trabalho, presumo eu, não é? Para a maioria de nós, pelo menos. E, portanto, antes de começar, eu vou começar por me apresentar. O meu nome é Paula Simões e eu sou professora na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e sou investigadora no CE3C, que é o nosso anfitrião aqui nesta sessão, e sou investigadora neste projeto das cigarras de Portugal, e o qual está então associado este primeiro concurso de fotografia. E antes de apresentar os nossos vencedores, e também antes de ouvirmos a nossa convidada especial, a doutora Tatiana Ruschel, eu gostava de vos falar um bocadinho mais sobre este nosso projeto de cigarras de Portugal e dos resultados que as campanhas que temos feito, os resultados que temos conseguido com estas campanhas de verão, e em particular no verão de 2021. E para tal, para vos dar algum conhecimento efetivamente do que nós temos vindo a fazer, eu vou partilhar aqui a minha tela, a ver se isto corre bem. Patrícia, tu desativaste o compartilhamento de tela do participante. Ok, muito obrigada. Eu penso que estarão a ver. Ora bem. Estão a ver a minha tela? Aqui há alguma coisa que se está a passar. Conseguem ver? Ok, Já muito está. bem. Já está. Boa, obrigada. Bom, então, vamos então começar. Eu estava a dizer que vos queria apresentar um bocadinho o nosso grupo e o que é que nós fazemos. E, portanto, nós somos basicamente um conjunto de investigadores e de alunos associados à Faculdade de Ciências e ao CE3C e que temos especializações diversas e por isso formamos um grupo multidisciplinar com conhecimentos de variada ordem, desde a acústica, a morfologia, a genética, etc. E que trabalhamos com um modelo particular que são então as cigarras. E portanto, basicamente, como escrevi aqui assim, vocês podem ver que nós dedicamos-nos um pouco a escutar o canto das cigarras para as compreender um bocadinho melhor e, em última instância, para tentarmos preservar a diversidade da vida e deste grupo em particular que são as cigarras. E, portanto, nós utilizamos este modelo que é para nós muito, muito especial, é um modelo muito, muito motivante e ao mesmo tempo muito desafiante, e eu só pela graça pus aqui assim uma fotografia de uma cigarra, não é exatamente esta que está aqui assim, que está mencionado, que tem um canto muito audível, com um nível de som tem o nível de som mais elevado de todos os insetos, não é exatamente esta é uma das nossas, mas de facto só para chamar a atenção que estes insetos são muito particulares até por isso, portanto tem um nível de som tão elevado às vezes que pode equivaler a este martelo pneumático que vocês veem aqui, portanto pode inclusivamente danificar os nossos
os nossos ouvidos. E, portanto, nós trabalhamos com este grupo de animais e, atualmente, temos algumas preocupações que têm a ver com a sua conservação e, portanto, o que nós pretendemos fazer é um levantamento da área de distribuição e o mapeamento das suas populações, tentar identificar quais são as espécies que poderão estar mais ameaçadas, se eventualmente há espécies em risco de extinção, quais são as ameaças que podem estar a afetá-las e depois, de acordo com isso, tentar propor medidas de conservação. Ora bem, o que nós fazemos são, basicamente, observar cigarras, não é? O nosso ponto de partida é sempre isso. E não é muito fácil. Isto tem uma série de limitações. Portanto, nós, à partida, devemos tentar observá-las diretamente, vê-las, o que não é fácil, como vocês podem ver aqui por estas imagens. Algumas delas são tão pequeninas que se confundem na vegetação. Outras vezes, apesar de maiorzinhas, estão nos troncos das árvores, mas confundem-se muito facilmente com o fundo e, portanto, temos efetivamente muita dificuldade em observá-las. Felizmente, temos o som e, portanto, muitas vezes não as vemos, mas ouvimos-las e essa é, de facto, para nós, um atributo muito, muito importante, esta capacidade que elas têm de produzir som. Não só porque é assim que muitas vezes nós as conseguimos localizar e depois então observar e trabalhar com este grupo, como também pelo facto de elas terem sons diferentes consoante a espécie em questão. Portanto, cada espécie tem um som, um canto distinto das restantes e, portanto, para nós estes cantos servem assim como uma espécie de bilhete de identidade e nós sabemos exatamente quem é quem, qual é a espécie A e qual é a espécie B. Mas nem tudo são maravilhas, não é? Portanto, estas cigarras com que nós trabalhamos têm um ciclo de vida algo complexo e os adultos, que são os indivíduos cantantes, vivem apenas cerca de 3 semanas, portanto é um tempo muito limitado, é durante o verão, como saberão, pelo menos aqui na Europa, e para além disso, estas cigarras ajustam a sua atividade acústica às condições climatéricas e, portanto, muitas vezes, quando o tempo não é propício, temos dificuldade em ouvi-las. Portanto, elas geralmente cantam apenas a temperaturas superiores aos 23 graus e até aos 40, 40 e poucos. Depois disso, normalmente não cantam, por uma questão de proteção também. Portanto, há uma série de dificuldades associadas ao nosso trabalho, até porque também somos um grupo pequeno e durante aquelas 3 semanas de verão em que cada uma das espécies ou cada um dos indivíduos está a cantar, não é? Portanto, dependendo das espécies, isto depois prolonga-se durante algumas semanas mais e daqueles meses de verão, variando ao longo das diferentes regiões do país, somos muito poucos para tanto trabalho. E, portanto, tivemos que pensar aqui em algumas oportunidades e uma das coisas que nós pensámos desde há alguns anos atrás, começámos a investir mais nisto, é na possibilidade de podermos obter informação vinda dos cidadãos e, portanto, começámos a fazer um conjunto de workshops e outras ações de divulgação, começámos a promover um bocadinho da ciência cidadã, não só para divulgar o nosso trabalho, como para chamar a atenção e solicitar a colaboração dos cidadãos para que nos deem alguma informação relevante e que já falarei um pouco mais adiante. E, portanto, neste momento nós estamos presentes nas redes sociais, nas principais redes sociais, essencialmente no Facebook, que é uma das redes que funciona melhor no nosso país, mas também no Instagram, no Twitter, também já um pouco no YouTube, e portanto tentamos divulgar toda a informação, o nosso conhecimento sobre cigarras por estes meios privilegiados, e portanto tentamos dessa forma também estar mais próximo do público, contactar diretamente com o público, esclarecer dúvidas, etc. Nós este ano, não só este ano, mas nos últimos anos temos também lançado uma série de comunicados de imprensa
que acabam por resultar em notícias variadas, desde jornais, revistas, rádios, e que de facto têm permitido um melhor conhecimento do nosso trabalho, e isso tem sido ótimo perceber, às vezes até noutras atividades que fazemos, os tais workshops, etc., perceber que as pessoas já ouviram falar de nós, que já ouviram qualquer coisa numa notícia sobre como poder ajudar os cientistas a mapear as cigarras, etc., etc. Então, uma das coisas que nós fazemos e que é importante esclarecer aqui é então este projeto de ciência cidadã, em que fazemos uso de uma plataforma que é a Biodiversity for All, que na verdade não é mais do que o nome português do iNaturalist, e que é uma rede ampla em que toda a gente pode participar, e é uma forma que nós temos uma rede que nos permite ir monitorizando as cigarras em todo o país, e portanto permite-nos de alguma forma ter os olhos postos em todo o lado, ainda que nós sejamos poucos e não possamos estar efetivamente em todo o lado. Mas é uma campanha em que o público e todos os cidadãos podem se registar nesta plataforma e podem participar dessa forma na nossa campanha, tal como fizemos este ano, no verão de 2021. E estes nossos esforços efetivamente têm dado resultados, e temos tido aqui algum retorno interessante, e eu queria-vos mostrar exatamente esse retorno. Portanto, em termos de evolução de registros de cigarras nesta plataforma, portanto, nós temos aqui uns mapas com uns números que mostram muito bem a importância destas campanhas que temos tentado lançar anualmente. Antes de 2018, quando o Biodiversity for All ainda não estava sequer associado ao iNaturalist, os resultados, o número de registros era uma coisa mínima. Podem ver aqui o número de 13. Em 2018 associou-se então ao iNaturalist e efetivamente conseguimos já um número de registros superior. Mas foi exatamente a partir dessa data que nós começámos então a lançar estas campanhas de verão, solicitando aos cidadãos para colaborarem connosco e registem no Biodiversity for All as suas observações, as suas fotografias, as gravações de cantos, que estes números começaram a disparar. E portanto no primeiro ano tivemos aqui assim um número já mais interessante, mas efetivamente os 2 últimos anos a diferença é muito grande. Mesmo o ano passado, um ano de pandemia, nós tivemos aqui valores de 378, o que é para nós um valor muito interessante. E este ano, que ainda não terminou, embora esteja mesmo já no fim, temos aqui valores que já atingem, não é o dobro, mas que se aproximam efetivamente disso. E portanto estas campanhas são muito importantes e mostram-nos resultados. Aqui assim temos um gráfico só para chamar a atenção que efetivamente o tipo de observações e de registros feitos abrangem agora já basicamente todas as espécies. Inicialmente aqui em 2019 tínhamos, e anteriormente a 2019, tínhamos os registros apenas das espécies mais comuns, aqui como a cicada orni ou a cicada bárbara, a Tetistel argentata. Agora não, temos aqui um gráfico já bastante mais colorido, nos anos de 2020, 2021, em que aparecem de facto já a maioria das cigarras, o que é ótimo para nós, porque inclusivamente há registros daquelas espécies que nós sabemos que estão mais ameaçadas. Já agora em termos comparativos, é interessante notar que este nosso projeto de cigarras de Portugal, quando comparado com outros países, tem aqui um número de registros bastante elevado. E isto é o número presente, isto não acontecia há alguns meses atrás. Neste momento lideramos, mas não era essa a situação anterior, e portanto nós somos um país pequenino, somos poucos, mas este elevado número de registros mostra exatamente a importância que estas campanhas que nós lançamos têm sobre o público e portanto que nos trazem depois estes registros até nós. Mas é preciso algum cuidado, portanto, nem todos os registros são válidos para nós. Porquê? Porque nem todos permitem fazer, nem todos podem ser validados, nem todos conseguimos dar uma garantia de qual é que é a espécie
que foi observada, que foi fotografada, gravada, etc. E, portanto, há um conjunto de requisitos que são importantes para que estes registros possam ser efetivamente validados e, portanto, para os quais possamos ter alguma garantia de que espécie é que é. E isso tem muito a ver, por exemplo, com o som. O som, como eu vos disse, é muito importante porque cada espécie tem um som característico e, portanto, com o som nós temos a garantia de qual é que é a espécie. Por vezes com a fotografia não, porque há espécies que são muito próximas e nós podemos não conseguir identificar um indivíduo, sabemos qual é o género, por exemplo, mas não temos a certeza da espécie. E, portanto, é de facto muito importante o registro acústico, a gravação do som destes animais. E só para que vocês vejam, por exemplo, aqui em termos comparativos, neste momento em Portugal, neste círculo aqui, neste gráficozinho de tarde, temos aqui assim esta zona verde, que é o número de registros válidos, aqueles que nós podemos garantidamente assumir que a espécie é que está identificada. Por exemplo, em Espanha não, temos exatamente o oposto, mais de metade são de registros que ainda necessitam de uma identificação, ou seja, provavelmente registros que não têm todos os requisitos necessários, nomeadamente o som ou eventualmente outras informações, datas, coordenadas de GPS, etc. E, portanto, todos estes registros são muito importantes para nós, mas têm que estar efetivamente completos. E dessa forma nós conseguimos tirar conclusões importantes. E só para terminar, para não me alongar muito e dar a palavra à Tatiana, só para vos mostrar um pouco da importância destes contributos. Neste momento, e relativamente às espécies endémicas na Península Ibérica, portanto as espécies de cigarras que existem apenas na Península Ibérica, o que é que nós já sabemos? Temos 6 espécies, que são exclusivas da Península Ibérica, 3 delas, estas primeiras aqui, nós sabemos neste momento que o seu estatuto de conservação é menos preocupante, mas para estas 3 não. Infelizmente, neste momento, nós estamos a fazer a avaliação das espécies, vamos publicar inclusivamente, estamos a colaborar naquilo que virá a ser a lista vermelha dos invertebrados de Portugal continental, e neste momento sabemos que o problema não é só nas endémicas, mas nas endémicas em particular temos logo 3 que estão efetivamente ameaçadas e que são aqui a Eurífera contentei, a Elafura varipes e a Tetigetalna maria. E portanto, isto para vos mostrar efetivamente como é que a colaboração de todos, como é que com a colaboração, a participação de todos, nós podemos de facto conseguir aqui resultados muito importantes para o melhor conhecimento das cigarras e a conservação destes animais. E portanto, resta-me mais uma vez agradecer a todos aqueles que ao longo destes últimos anos têm colaborado connosco e têm participado nas nossas campanhas de uma forma ou outra, e esperar que no verão de 2022 continuem a participar. Todos podem contribuir, podem ser verdadeiros naturalistas. Como é que o podem fazer? Por um lado, continuando connosco, seguindo-nos, por exemplo, nas redes sociais, como é o caso do Facebook, onde nós vamos dando acompanhamento daquilo que são as partilhas que são feitas, esclarecendo dúvidas, etc. E depois, por exemplo, utilizando, desafio-vos a instalarem nos vossos telemóveis uma app gratuita do iNaturalist, que é muito fácil de usar, é muito eficiente, tem a vantagem de gravar o som diretamente e que faz logo a alocação destes registros na plataforma do Biodiversity for All. E, portanto, nós temos imediatamente acesso a estes registros quando é feita a utilização desta app. E pronto, e dessa forma podem ajudar-nos, de facto, a fazer a monitorização anual das cigarras, que tão útil é para nós, e pronto, e queremos então deixar o nosso muito obrigada, e pronto, esta é aqui o grupinho mais próximo, que normalmente o conjunto de pessoas que trabalha mais próximo connosco e que fazem então parte muitas destas pessoas fazem parte destas campanhas que nós vamos fazendo anualmente e repetindo anualmente. Não sei se alguém querá fazer alguma pergunta, alguma questão. Eu acho que já parei o meu compartilhamento, certo? Bom, então,
não havendo assim nenhuma questão, eu vou avançar rapidamente para a Tatiana. Hoje tenho a honra de apresentar aqui uma amiga que nos vem trazer uma palestra intitulada Oportunidades e Desafios na Taxonomia de Cigarras, e que é a doutora Tatiana Ruschel. A doutora Tatiana é licenciada em Ciências Biológicas, possui um mestrado em Zoologia e é doutora em Biologia Animal. Ela atualmente é pós-doutorada na Universidade Federal de Santa Maria e trabalha numa ONG, PLASI, onde desenvolve trabalho como analista de qualidade de dados. Ela tem já uma longa experiência em zoologia, e em particular na entomologia, e tem-se dedicado nos últimos anos, penso que desde 2013, se não estou em erro, tem-se dedicado em particular às cigarras e tem desenvolvido investigação em áreas como a taxonomia, a sistemática, a biogeografia. E nos últimos anos temos tido aqui um contacto mais próximo, porque começámos a colaborar com ela e com outros colegas do Brasil, um outro colega que eu não sei se está presente ou não, há pouco vi, sim, o Douglas, sim, que está aqui também connosco, num projeto similar a este projeto das cigarras de Portugal e que é o projeto Cigarras do Brasil. Portanto, é também um projeto que promove a ciência cidadã e que convida todos a reportar as suas observações na plataforma do iNaturalist, tal como nós, e portanto é um projeto que tem cerca de 2 anos, que nos tem aproximado aqui, estes dois lados do Atlântico, não é? Portugal e Brasil, e que tem surtido resultados muito interessantes e, portanto, tem sido uma excelente oportunidade de partilhar conhecimento e de fazer novas aprendizagens, e por isso é com enorme prazer que eu agradeço à Tatiana ter aceito este nosso convite, muito obrigada, e estar aqui hoje connosco, nesta sessão, diretamente do Brasil. E vou então passar-lhe a palavra para que nos possa falar um bocadinho deste tema apaixonante, que é a taxonomia das cigarras. E pronto, depois só para avisar que no final teremos naturalmente espaço para algumas questões para quem estiver interessado. Tatiana, passo-te a palavra e obrigada por teres vindo. Obrigada, Paula, eu que agradeço, é uma honra estar participando aqui com vocês, e eu só vou aqui ver, porque eu não estou muito acostumada com o Zoom, tá? Então, ver se eu vou conseguir saber compartilhar minha tela. Aí vocês me avisam se estão vendo a apresentação, sim? Sim. Tá. Não está em modo de apresentação, está agora só... sim. Exato. Ok, muito obrigada. Bom, primeiro eu vou pedir desculpas para vocês se escutarem algum barulho externo, porque eu estou em casa, né? Devido então à pandemia, a gente começou a trabalhar em casa aqui. Eu trabalho na Plase, como a Paula falou, e estou trabalhando de casa. Então, às vezes, tem vizinho fazendo obra e a gente não consegue evitar muito. Então, desculpem, relevem qualquer barulho externo. Então, bom, como a Paula falou, é um assunto apaixonante, principalmente para mim, que sou taxonomista, trabalho com taxonomia de cigarras, e a convite dela e da Vera, então eu trouxe essa palestra aqui hoje para vocês, falar um pouquinho de oportunidades e desafios que a gente tem em relação a isso, esse tema da taxonomia. Então, como eu não tinha muita certeza do público que a gente ia ter, eu quis trazer um pouco dos conceitos, o que significa taxonomia. Então, a taxonomia é uma área da ciência que ela vai realizar o estudo do taxon. O taxon é uma unidade taxonômica e ele está associado a uma classificação, né? Então, aqui eu até trouxe a classificação que a gente aprende na escola, né? Que foi proposta pelo Linneu em 1750, está aqui ele, inclusive. Então, reino, filo, o reino que engloba as demais, o filo que engloba as demais, classe, até o último rank, que é a espécie. Tá? Então, o taxonomista, que é, então, aquela pessoa especialista, o cientista que vai trabalhar com um taxon determinado, geralmente uma família, né? Geralmente os taxonomistas, hoje em dia, são especialistas numa família, no caso das cigarras, a família Cicadidae. Antigamente, cientistas do século XIX, por exemplo, eles conseguiam diversificar um pouco mais os grupos que eles trabalhavam, para rankings mais amplos, por exemplo, mas é porque naquela época era um pouco diferente, a facilidade assim dos estudos era um pouco mais simples, né? Não era tão avançado como hoje a gente tem, né? Eu vou falar um pouquinho melhor mais para frente.
Então, o taxonomista ele vai ser responsável por descrever as espécies, identificá-las. Então, quando vocês mandam fotos para o pessoal dos Cigarros de Portugal ou para os Cigarros do Brasil, no Instagram, nas redes sociais, e então a gente, como taxonomistas, a gente vai fazer a identificação dessa espécie, né? E também classificá-las, saber, então, onde ela é classificada, como os rankings aqui de classificação que eu mostrei, o gênero, a tribo, enfim, né? Aqui está faltando alguns entre ordem e família, entre família e gênero, mas esses aqui são os mais básicos. E aqui eu trouxe só uma charge para vocês de 2 insetos conversando e dizendo, não, lá vem um biólogo, aquele que coloca nomes esquisitos na gente. Na verdade, é mais o taxonomista que faz isso, né? Então, essa é outra função do taxonomista, né? Como ele tem um grande conhecimento sobre o grupo que ele trabalha, ele vai saber identificar quando existe uma nova espécie para a ciência, e ele vai, então, dar um nome para essa espécie, nomeá-la, né? Seguindo o sistema binominal, também proposto pelo Linneu, né, sempre em latim. Falar um pouquinho, então, da importância da taxonomia, né? Por que a taxonomia é importante? A taxonomia, ela é uma área da ciência que ela é um pouco menosprezada, inclusive dentre alguns cientistas, né? Por exemplo, às vezes não consideram para financiamento de projetos, enfim, e muitas vezes as pessoas esquecem que ela é a base para qualquer tipo de estudo que vai se realizar. Então, se você vai fazer um levantamento numa área, levantamento de espécies de uma área, seja animal ou de plantas, se você vai fazer um estudo de ecologia, de biologia, ou se você vai fazer um estudo genético, sempre você precisa estar identificando com qual espécie você está trabalhando. Então, por isso que a taxonomia é a base, precisa de um bom taxonomista para saber qual o grupo, qual a espécie que vai ser o objeto do seu estudo. Né? Então, a taxonomia também ela é uma das, se não a mais antiga das ciências, né? Desde que o homem começou a perceber o ambiente à sua volta, ele sentiu a necessidade de nomear os seres vivos, de classificá-los, e se tem conhecimento de um dos primeiros que se preocupou em fazer isso, Aristóteles, né? Então, desde Aristóteles, ele já tinha uma preocupação em fazer uma classificação dos seres vivos. Mas por que classificar? Né? Vocês vão me perguntar, por que precisa classificar os seres vivos? Bom, eu sempre gosto de fazer uma analogia, e quem me conhece já viu que eu já falei sobre isso em outras palestras, que é fazer uma associação com o supermercado, né? A loja que vende coisas de alimentos, por exemplo. Então, quando a gente vai no supermercado, como está mostrando essa charge aqui, o Darwin está indo numa loja onde tem vários animais e ele precisa achar determinado animal, ou você precisa ir no supermercado e precisa achar determinado produto. E isso, o que nos facilita a vida? Ter aquelas plaquinhas identificando os corredores, né? Aqui. Então, tem um sistema de organização, né? Isso nos facilita encontrar o que a gente quer. Então, é isso, facilita o estudo das espécies, a classificação facilita o estudo delas. Bom, além disso, disso que eu falei, a importância de descobrir novas espécies para a ciência, né? E fazer o registro e catalogação dessas espécies. Então, como eu falei antigamente, no século XIX, a coisa era, os estudos não tinham uma regra, né? Com a proposição do Código de Nomenclatura Zoológica, que existe também o para planta, mas aqui eu estou trazendo o de zoologia, com isso se propõe, então, regras, né, a serem seguidas por todos os taxonomistas, né? Para também os estudos ficarem organizados. Então, quando você vai descrever uma espécie, você tem que nomeá-la, usando o nome binominal, você tem que fazer a descrição dessa espécie, e outras série de regras que eu também não vou entrar aqui muito em detalhes. E, além disso, com o advento da internet, né, hoje nós temos o Zoobank, que também serve como um registro, é um repositório que serve como registro para todos os nomes taxonômicos e publicações de artigos taxonômicos, enfim, todas essas informações ficam ali guardadas. Bom, o taxonomista, uma vez o meu orientador de mestrado me disse, e é verdade, a gente tem que fazer meio que um trabalho de detetive. Por quê?
Isso todo taxonomista vai passar, não tem como escapar disso. Então, a gente precisa muitas vezes resgatar as informações e o histórico do grupo taxonômico que a gente vai trabalhar. Tá? Esses cientistas do século XIX, como eu mencionei, muitas vezes eles viviam na Europa, muitas vezes viajavam para países aqui da América do Sul, coletavam e voltavam para o seu país de origem e depositavam lá esse material. Então, muitas espécies que eram daqui, por exemplo, do Brasil ou de qualquer outro país da América do Sul, elas eram descritas por esses cientistas e o material tipo era colocado, então, nesses museus da Europa. O que é um material tipo? O material tipo é quando o cientista, o taxonomista, ele vai descrever uma espécie nova e ele vai usar um espécime, ou seja, um exemplar da cigarra, vamos dar como exemplo, para se basear nesse espécime, e ele vai fazer a descrição dessa espécie nova baseado nesse bicho. Isso que a gente chama de material tipo. Então, muitas vezes a gente precisa acessar esse material tipo para ter certeza da identificação de uma espécie que eu estou vendo, por exemplo, aqui num museu aqui no Brasil, ou num museu em qualquer outro lugar, ou uma espécie que eu coletei aqui no Brasil, para saber se ela já foi descrita antes, né? E fazer a identificação correta da mesma. Então, eu tive a oportunidade, durante meu doutorado, de ir até o Museu de Londres, o Museu Natural de Londres, que é esse da imagem que vocês estão vendo, né? Inclusive, essa é uma foto ali da minha mesa de trabalho. Lá eu consegui acessar esse material tipo, porque praticamente todas as espécies que eu estava trabalhando foram descritas pelo Walker e pelo Distan, que foram pesquisadores que trabalharam nesse museu. E, com isso, então, eu pude tirar fotografias, estudar esse material e para ter certeza das identificações. Tá, aí vocês vão me perguntar, mas só lendo a descrição que eles fizeram da espécie já não bastava para tu identificá-la? Sim, dependendo do caso, sim. Mas o grande problema das descrições dessa época, por exemplo, essa aqui é uma descrição de Phyticina moena, agora ela não se encontra mais nesse gênero, é essa espécie que vocês estão vendo ao lado. Era uma descrição de 1899, feita pelo Distan. E é uma descrição muito simples, muito básica, tá? Então, por exemplo, ele fala da cabeça, do pronoto, do mesonoto, que são partes do corpo do inseto, faz referência com cor, e a gente sabe que as cores podem se modificar dependendo de como esse inseto está conservado, né? Então, faltava dizer assim, olha, a estrutura X tem a forma tal, né? Faltava esse detalhamento que não se tinha. Então, às vezes é muito difícil se deparar com uma descrição assim e ter certeza da identificação. Por isso que é tão importante ter acesso ao material tipo. Tá? E com a evolução da taxonomia e da ciência, né? Se descobriu também a estrutura da genitália, né? E isso quem trabalha com insetos sabe, que a genitália, principalmente de machos, que tem uma variação morfológica maior, elas são muito importantes para a distinção de espécies. E para isso a gente tem que fazer uma extração. Então, a gente tem que puxar o pigóforo, que seria a genitália do macho, a gente chama de pigóforo, para se analisar. E isso não era feito em 1800 e tantos, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo, só para ilustrar para vocês, de um caso que se podia encontrar. Então, eu tenho aqui 4 espécimes, essas duas classificadas no mesmo gênero, por exemplo, como espécie A e como espécie B, e essas duas aqui da direita como espécie C e espécie D de outro gênero. Aí eu vou ter acesso a esse material, eu vou analisar a genitália dos machos, né? No caso aqui tem uma cigarra de ponta cabeça, virada, né? Fica no ápice do abdômen essa estrutura, a gente puxa com a pinça e analisa. Isso aqui é um pigóforo, que seria a genitália, como eu falei. E aí eu descubro, olhando a genitália, que, na verdade, se tratam da mesma espécie. Então, antes eu tinha espécie A e espécie B, eu vou ter uma espécie só. Assim como antes eu tinha espécie C e espécie D, eu vou ter uma espécie só. Então, só a morfologia externa, que era analisada antigamente, não bastava, né? Então, com a análise da genitália, a gente pode descobrir que existem mais espécies válidas do que se achava antigamente. Aqui outro exemplo também para ilustrar, no caso de gênero, um ranking acima de espécie, né? Aqui, por exemplo, temos essas 3 cigarras que podem estar classificadas num gênero A,
E aí eu descubro que, na verdade, cada uma representa um gênero. Isso aqui num exemplo bem simples que eu estou passando para vocês. Bom, para saber distinção de espécies, a gente faz a análise morfológica, vê a genitália, mas para classificações acima, como gênero e tribo, aí a gente já tem que usar o método filogenético. Tá? Então, fazer a construção de uma filogenia. E como é que se faz isso? Então, os taxonomistas, a gente analisa todo o material que a gente tem, né, usando a lupa, e a gente vai começar a ver características que as espécies têm e que se diferenciam de alguma forma. Então, eu trouxe aqui um exemplo bem simples também para vocês entenderem a construção, então, dessa hipótese filogenética baseado nessas características. Então, por exemplo, todas essas espécies têm vértebras, tá? Todas essas espécies, esses terminais que vocês veem aqui nessa árvore, têm esqueleto ósseo, com exceção do tubarão. Assim como todas essas espécies, a partir dos anfíbios, aqui até as aves, têm 4 membros, com exceção dos peixes ossos. Então, com esses caracteres levantados, a gente consegue, então, fazer essa construção, né? Para se ter conhecimento, então, da evolução, de como evoluiu esses grupos, né? Claro que isso aqui é um exemplo bem simples, né? Na realidade, é bem mais complexo esse estudo. Aqui eu trago como exemplo até um trabalho que eu publiquei, uma filogenia que eu publiquei. Aqui eu analisei espécies para fazer uma proposição de classificação entre tribos. Então, não sei se dá para ver bem, mas os clados que estão com cores diferentes representam tribos diferentes. E a partir dessa reconstrução eu consegui, então, propor novas classificações para algumas espécies que estavam em tribos e passaram para outras tribos. Tá? Então, é muito importante também que o taxonomista utilize o método filogenético, porque assim a classificação que a gente está propondo vai refletir a história evolutiva dessas espécies. Bom, falando de Cicadidae, né, que é a família das cigarras, né, elas ocorrem em todo o mundo, com exceção dos polos, são cerca de 3.000 espécies conhecidas já, e elas têm uma grande variedade de tamanho, de cores também, né? Então, existem cigarras bem pequenas, que pode ser do tamanho de um dedo, ou cigarras bem maiores, que pode ser do tamanho da nossa palma da mão, né? Então, tem uma grande variedade de tamanho. E no Brasil, como é que é a taxonomia? Bom, quando eu comecei a trabalhar com cigarros, como a Paula falou, lá por 2013, que eu comecei a fazer meu mestrado, eu fui, então, fazendo um levantamento bibliográfico para ver como é que era, então, a situação da taxonomia dela no Brasil. E o interesse por esses insetos aqui começou por interesse econômico, porque elas são ainda, né, consideradas praga de algumas plantas de interesse econômico, principalmente o café, em algumas regiões aqui do Brasil. E, devido a isso, começou alguns estudos para se tentar identificar essas espécies que são pragas, se reconhecer essas espécies, né? A doutora Nilza Martinelli, que foi orientadora até do Douglas, que está nos assistindo, ela foi uma das primeiras, acho que, se não é a primeira, a começar com estudos taxonômicos, ela é agrônoma, lá pelos anos 80, mais ou menos, então ela começou a publicar estudos taxonômicos focados nas espécies pragas de café, e ela deu continuidade a estudos taxonômicos, mas o objetivo maior que eu entendo do trabalho dela era em relação mesmo a mais ecologia e biologia dessas espécies consideradas pragas. Então, tinha uma carência muito grande, e ainda tem uma carência muito grande, de taxonomistas para trabalharem nesse grupo aqui no Brasil. E por quê? Bom, a taxonomia das cigarras aqui no Brasil está bem obscura devido à falta de pesquisadores, à dificuldade de coleta desses insetos, porque muitas vezes existem espécies que cantam em copa de árvores, então é muito alto, dificuldade de coletar. As ninfas, né, se enterram, aqui como vocês podem ver na imagem, porque elas se alimentam da seiva através das raízes, então a gente não tem como saber onde elas estão, em que planta que elas vão estar. E, então, devido a isso tudo, temos esse revés, né, esse problema muito grande da falta de estudos.
Tendo poucos estudos taxonômicos, as hipóteses filogenéticas para esses grupos, e eu me refiro não só ao Brasil, mas os neotropicais, são inexistentes, né? E os poucos estudos que existem têm também uma grande falta de cuidado com o resgate dessas informações, como eu expliquei anteriormente para vocês. A análise do material tipo, para saber se aquela espécie está sendo identificada corretamente. Tá? E um grande problema também que a gente enfrenta, que é a falta de registro de som. Tá? Então, aqui, para vocês terem uma ideia da quantidade de espécies que nós temos já registradas para o Brasil em comparação a outros países da América do Sul, aqui todos os países, com exceção do Brasil, foram publicadas como artigo científico checklists, né, listas de espécies que ocorrem nesses países pelo Alan Sambor, que é um pesquisador americano que trabalha bastante com cigarras neotropicais também, ele é taxonomista. Então, nós da equipe de cigarros do Brasil, ou seja, a Paula, a Vera, eu e o Douglas, a gente já tem uma estimativa de mais ou menos 180 espécies. E então, para vocês verem, comparando com o Peru, por exemplo, que tem 114 espécies já registradas, o tamanho do Brasil como país, né, de território, em comparação ao Peru, é muito grande. Então, a estimativa é que existam ainda muitas espécies a serem descobertas, novas espécies, ou muitas espécies que não se sabe ainda que ocorrem aqui no Brasil. Então, uma coisa que eu observei muito durante a minha pós-graduação é que eu chegava nos museus aqui do Brasil para visitar as coleções científicas e eu me deparava com material que não estava catalogado, que não estava analisado por ninguém, não estava identificado. E, a partir disso, eu comecei a descobrir de material assim parado há muitos anos, coletados há muitos anos, porque os cientistas faziam as coletas, né, depositavam nos museus de São Paulo, Rio de Janeiro, da Amazônia, e esse material ficava lá esperando até que alguém viesse trabalhar com ele, um taxonomista. Então, eu cheguei nessas coleções, né, e estudando o material já consegui publicar espécies novas aqui para o Brasil e para outros países também da América do Sul. Então, esse primeiro artigo foram 7 espécies novas que eu publiquei, não só para o Brasil, tem também de outros países. O segundo, consegui uma publicação até que fiz em parceria com o Alan Sambor, o americano, e a gente escreve 2 espécies novas, uma delas brasileira, e também esse de baixo aqui, que foi também um gênero novo, monotípico, ou seja, que tem uma espécie só, também para o Brasil. Então, para o pessoal que está interessado, seja biólogo ou não, que está interessado em fazer uma pós-graduação, faço aqui meu convite para ingressar na taxonomia e ingressar nas cigarras, que a gente tem uma carência muito grande de taxonomistas aqui, tem muita coisa ainda para ser descoberta e descrita. E uma forma de nós suprirmos um pouco o nosso conhecimento em relação às cigarras brasileiras é, como a Paula também mencionou antes, o projeto das cigarras do Brasil, que a gente está fazendo em parceria com a Paula e com a Vera, e também já nesses 2 anos de projeto já conseguimos avançar e conseguir bastante seguidores nas nossas redes sociais. Eu deixo aqui, inclusive, o endereço das redes para quem quiser seguir. E esperando sempre que o pessoal contribua, as pessoas contribuam com fotos e principalmente com som. Dessas 180 espécies que eu mencionei, que nós temos registro aqui, só cerca de 14, se não me engano, porque o professor Douglas, que é diferente de mim, ele vai mais em campo e faz esse tipo de registro, ele que sabe mais certinho, mas 14, cerca de 14 é muito pouco. Se a gente já sabe muito pouco da diversidade de cigarras do Brasil, de som, a gente sabe muito menos do que isso. E a pedido da Vera, eu trouxe aqui para falar um pouquinho da ONG, vocês chamam de ONG, né, Paula? Não é assim? Que é o trabalho, que é a Plase. Então, eu vou fechar 2 anos agora, mês que vem, na Plase. Nós trabalhamos, então, o sistema é esse, para quem quiser conhecer o site. Eu acho que só colocar Plase no Google vocês já vão encontrar, é plase.org. E o que eu vou, assim,
explicar bem sucintamente o que a gente faz, porque é algo bem mais complexo. Mas, basicamente, a gente pega informações de artigos científicos, né? E nós levamos essa informação para repositórios, ou seja, o Zenodo, para quem não conhece, eu acho que a maioria já deve conhecer, e o GBIF, né? Além disso, nós temos o Treatment Bank, que é um repositório da própria Plase, né? Então, tudo que é informação de tratamento, que nem o nome ali está dizendo Treatment Bank, né? Banco de tratamentos. O que seria o tratamento? O tratamento seria um nome taxonômico, e aqui eu trouxe um exemplo de uma subfamília de cigarra, né? Por exemplo, aqui temos o nome taxonômico, e o tratamento seria esse nome taxonômico com a sua informação. Nesse caso aqui, a diagnose, mas pode ser também um material examinado, uma descrição. Então, tudo isso que muitas vezes um cientista não tem acesso, porque o artigo é muito antigo, eu não acho na internet, ou ele tem um acesso fechado, a gente só pega a informação pertinente, que seria do tratamento, não todo o artigo, né, no caso dos fechados, mas só do tratamento, e a gente disponibiliza nesses repositórios, que servem, então, para auxiliar pesquisadores se querem fazer uma busca por um táxon determinado, por táxons determinados, ou se quer fazer uma pesquisa em relação à sua distribuição, né? E, enfim, então, a gente visa, então, tornar esse acesso aberto, né, para esses pesquisadores. Então, eu encerro aqui a minha apresentação, agradeço a todo mundo que se disponibilizou para vir aqui escutá-la, e agradeço novamente o convite da Paula e da Vera. Fico aberta a perguntas, e também aqui deixo meu e-mail para quem quiser entrar em contato com dúvidas, fico à disposição. Obrigada. Obrigada, Tatiana, e obrigada por esta excelente palestra que nos mostraste de forma tão clara a importância da taxonomia, e neste caso concreto a taxonomia das cigarras. Eu deixaria aqui a possibilidade para uma perguntinha ou duas apenas, porque o tempo já vai avançado, e, portanto, mas ainda assim que não queria deixar de deixar essa oportunidade para quem quiser fazer alguma perguntinha, colocando no chat ou falando diretamente. Bom, enquanto aguardo aqui alguns minutos, já agora queria-te perguntar, Tatiana, portanto, tu mostraste muito bem, de facto, que até a taxonomia é um ramo da ciência muito importante, ainda que seja muitas vezes menosprezado, e é particularmente importante nos insetos, e neste caso concreto das cigarras. E disseste-nos que, quando começaste a trabalhar nestas coisas, que existiam muito poucos taxonomistas, e aqueles que eram taxonomistas eram mais agrónomos do que propriamente biólogos ou entomologistas. Desde aí até agora tens noção de quanto é que esse número pode ter aumentado ou não? Infelizmente, continuo sozinha, o Douglas também entende bastante, né? Mas eu acho que o Douglas foca mais nessa questão mais ecológica, né? Agora, assim, taxonomista que trabalha com filogenia, como eu, criando hipóteses filogenéticas, biogeográficas, sou sozinha. Infelizmente, eu tive uma orientada durante a minha pós-graduação de iniciação científica. Vocês falam em Portugal também, iniciação científica? Sim, sim. Sim. Mas ela não seguiu, infelizmente ela não continuou a pós-graduação dela com isso, e eu fico no aguardo aí. O que eu mais quero é orientar pessoas e formar novos taxonomistas com cigarras. Ora bem, pois. Portanto, está aqui uma grande oportunidade, de facto, não é? Portanto, como a Tatiana disse, o Brasil tem cerca de 180 espécies conhecidas. Eventualmente poderemos estar a falar da existência de mais de 300 espécies, não é? Portanto, outras tantas, se calhar, por conhecer, e portanto está aqui assim uma área muito, muito interessante, esta da taxonomia, para ser trabalhada, visto que há tanta coisa ainda para conhecer, não é? Portanto, reparem na dimensão do Brasil e de Portugal. No Brasil, para além de conhecerem só 180, só temos a descrição do som de 14.
Ora, 14 é mais ou menos o número de espécies que nós temos em Portugal. Em Portugal temos 13, não temos 14, mas conhecemos o som de todas. E como eu vos disse, o som de facto é muito importante. Portanto, há aqui uma dimensão completamente diferente no Brasil e, portanto, há muito, muito, muito ainda para conhecer. Tenho aqui uma perguntinha da Mirmila Sócrates, que diz: boa tarde, eu gostaria de saber se as cigarras são seres sencientes. Sencientes, o que significa sencientes? Não conheço essa palavra. Que sentem. Eu penso que está um bocadinho relacionado com as questões do desenvolvimento do sistema nervoso. Portanto, se têm sensações, se têm... sim, como todos os insetos. Sim, como todos os insetos, sim, eles sentem, percebem, inclusive o ciclo da cigarra, né, às vezes em relação ao meio ambiente, né, tem alguns critérios, assim, que está relacionado, questão de umidade, pós ou antes da chuva, né, como elas se enterram para depois as ninfas saírem debaixo da terra e terminarem o seu ciclo de vida. Então, sim, com certeza elas sentem. Pronto, muito obrigada pela resposta. Obrigada, está aqui o agradecimento. Obrigada, Douglas. Eu também admiro. É um trabalho muito duro, esta arte da taxonomia. Muito duro, é verdade, é verdade. E muita gente acha que é fácil, né? Exatamente, mas é muito complicado, né? E tendo quem trabalha nestas coisas tem de facto a noção de que o conhecimento, apesar de estarmos numa época de internet, nem sempre é assim tão acessível, mais ainda, e também a importância do trabalho que tu estás a desenvolver na Plaza, nós neste momento, não é? E portanto, enfim, é juntar o útil ao agradável. Que também tem forte relação com a taxonomia, né? Exatamente. Bom, não havendo aqui assim mais questões, eu passaria então a anunciar os nossos premiados. Temos aqui connosco, para já, começaria então pelo terceiro premiado, temos aqui connosco o Luís Guilherme Sousa. Olá, Luís, obrigada por estar presente. Agradeço desde já a participação no concurso e queria-lhe dar-lhe os parabéns pela foto fantástica. Eu vou aqui partilhar, deixem-me lá ver novamente, partilhar aqui a tela para que possamos ver aqui assim a foto do Luís Guilherme. Vamos lá ver. Ok, penso que está visível? Sim. Pronto, e então é de facto uma foto fantástica de uma espécie que é das tais endémicas do nosso país, embora não seja das mais preocupantes, mas é uma espécie endémica, Tetistalna strelai. Ela tem como nome comum, estávamos aqui a falar das questões dos nomes, das cigarras, etc. É sempre muito complicado para quem não domina estas coisas falar dos nomes científicos, então nós vamos atribuindo alguns nomes comuns a estas cigarras, e esta Tetistalna strelai é também conhecida por cigarra do norte, ou cigarra da Serra da Estrela. É uma cigarrinha de pequeno porte e que foi inicialmente descoberta na Serra da Estrela, daí o nome, mas atualmente já temos presenças confirmadas noutras zonas do país, na zona norte, e portanto é com muito gosto que nós destacamos aqui este prémio para esta delicada cigarra, esta nossa Tetistalna strelai. E já agora agradecer também à Puro Verde, aqui na presença da Susana de Palma, que patrocinou também o concurso e que deu o prémio então a este nosso fotógrafo, não é? O Luís Guilherme, que tirou então tem aqui esta imagem fantástica de uma cigarra. Já agora, Luís, se lhe pudesse fazer uma perguntinha, não sei se está disponível com certeza. para responder. Boa tarde. Sim? Sim. Ok. Então gostaríamos, se calhar, de começar por conhecê-lo um bocadinho melhor, perceber quem é e
porque é que participou, o que é que faz eventualmente e como é que descobriu este concurso e porque é que o levou a participar. Pronto, boa tarde mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Pronto, eu sou biólogo, eu estava em Évora, tive vários anos em Évora, estudei lá e depois agora tive a oportunidade de vir para o Norte. Estou neste momento a trabalhar com a Câmara de Lousada, sou responsável pela fauna e estava a fazer inventários, pronto, quando detetei a espécie, através do canto, estou habituado a outros cantos diferentes, lá no Alentejo, e como não sabia, partilhei com um colega meu que depois entrou em contato com vocês e devido ao entusiasmo que mostraram e havendo a oportunidade para participar, resolvi participar então com a fotografia, porque era uma espécie que eu também não conhecia, acho que também não tinha um registro fotográfico ou assim, e eu tive logo a oportunidade de conseguir fazer um vídeo através do canto e tudo mais, por isso foi uma boa oportunidade, uma feliz coincidência, e depois, havendo o concurso, resolvi participar. Ok, muito obrigada, Luís. É isso mesmo, de facto nós não temos muitas fotografias, nós muitas vezes andamos à procura do canto e de outras coisas, temos outro tipo de preocupações e as fotografias às vezes ficam um bocadinho de lado e portanto daí a importância também deste vosso contributo e muito obrigada mais uma vez. Portanto, o Luís ao fim e ao cabo já fazia fotografia do mundo natural anteriormente, não é? Portanto isto ao fim e ao cabo já não foi uma novidade para si, não é? Foi a feliz coincidência de ter mudado de região geográfica e ter-se deparado com estas outras espécies. Okay. Eu procuro registrar um bocadinho de tudo. Sou mais herpetólogo, principalmente para os anfíbios, mas como estava a fazer os inventários dos vertebrados, depois também vou tendo atenção também um bocadinho aos invertebrados. Nunca sabe o que é que vamos encontrar. Exatamente. Como este caso, pronto, ajuda no vosso trabalho e também tenho registado as abundâncias nas áreas de estudo onde nós andamos a fazer, por isso depois partilho a informação com vocês. Ok, muito obrigada, agradeço e ficamos à espera cá de mais contributos. Já percebi que o Luís tem o ouvido muito treinado, não é? Se já trabalhava antes com anfíbios, já tem o ouvido muito treinado para estas coisas, agora é só continuar. Ok, exato. Muito obrigada, Luís. Obrigado. Vou passar então a mostrar a próxima fotografia. Temos então aqui o segundo premiado, o Jorge Alves, com esta fotografia de uma outra cigarra. Esta é uma fotografia impressionante, não só a foto propriamente dita, não é? Pelo facto de ser algo que não é muito comum, nós aqui vemos uma fêmea em oviposição, portanto esta fêmea está a colocar os ovos neste tronquinho que vocês aí veem, e esta foto não é só impressionante por isso, não é? Por ter sido apanhado um exemplar numa atividade tão particular, mas é também impressionante porque de facto esta é a cigarra que nós temos com a maior dimensão. Nós não temos nenhuma outra com esta dimensão, é de facto a maior cigarra da Europa e ela mede cerca de 5 centímetros de comprimento total, é muito maior, por exemplo, do que a anterior, portanto é efetivamente uma cigarra com um aspecto muito, muito robusto. Eu não sei se temos o Jorge connosco, penso que o Jorge não teve a oportunidade de vir. Patrícia, podes-me ajudar a ver se está aí o Jorge Alves? Não, eu já estive aqui a confirmar e o Jorge não estava presente. Pronto, ele tinha-nos avisado que poderia ter alguma dificuldade em comparecer na sessão e efetivamente é uma pena, pronto, mas fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez por esta magnífica fotografia da Liristes Plubertos. Já agora, já que falei de nomes comuns também, não é? Posso acrescentar o nome comum desta cigarra, ela é conhecida especialmente no norte do país, por cega regão, portanto, provavelmente pela sua grande dimensão mesmo, não é? Portanto, é daquelas que não ocupa propriamente a palma da mão, mas impressiona pelo tamanho. E portanto, por último então, revelamos aqui a fotografia que recebeu o primeiro prémio, não é? E este premiado é o Guilherme Ramos, penso que o Guilherme está connosco, e temos então aqui a fotografia ganhadora, que é uma espécie bastante interessante também, esta Tympanistalna gástrica,
que tem como nome comum timpanista compositora. É uma espécie de cigarra também pequenina e que se destaca das restantes porque tem um vermelho alaranjado no abdômen e que se vê muito bem aqui nesta zona dorsal da fotografia. Eu estou com isto não estou com isto em imagem total, agora é que estou a ver. Peço-vos desculpa que não tinha reparado que isto não estava assim. Pronto. Ok, e portanto estava eu a dizer que é uma cigarra de pequeno porte e que se destaca por umas manchinhas, umas risquinhas vermelho-alaranjada que se vêem dorsalmente, mas essencialmente no seu ventre, no seu abdômen. Tem um tom muito mais garrido do que as restantes. E eu não sei se o Guilherme reparou ou não, se só a viu ou se eu o viu ou não, mas esta é particularmente interessante porque tem um canto particularmente ritmado e alegre. E o facto de lhe ter sido atribuída esta designação de timpanista-compositora tem a ver com o facto de timpanista significar tambor. E, portanto, quem a ouve nunca mais esquece este canto, porque isto parece, de facto, faz lembrar a percussão de tambores. É um som completamente distinto das outras cigarras. E daí que não esqueça quem ouve, porque é, de facto, muito, muito, muito distinto. E pronto, temos aqui o Guilherme. Eu não sei se o Guilherme quer falar um bocadinho connosco ou não. Se falar, já que estou aqui. Desde mais boa Olá, noite. Guilherme. Muito obrigada. Eu se calhar começava por lhe colocar a mesma questão que coloquei ao Luís. Se quer apresentar, falar-nos um bocadinho de si, o que é que faz, como é que chegou até aqui este concurso, enfim, se quiser avançar, agradecemos. Sim. Pronto, eu sou um estudante, neste momento estou a estudar na escola Dom Pedro V em Lisboa, pertenço ao agrupamento das Laranjeiras. Eu, desde que me recordo, eu sempre tive interesse em tudo que é seres vivos, pronto, no geral. Eu, cigarras, nunca tive grande interesse, mas quando soube do concurso não mostrei grande vontade de participar. Já ao ver a iniciativa, especialmente através do YouTube, decidi participar e nunca pensei, sinceramente, em ganhar nada, mas pronto. Eu neste momento estou, além da escola obrigatória, estou a trabalhar alguns projetos de conservação e de sensibilização sobre as espécies autóctones de Portugal. E é para isso. Ok, muito bem. Então, e agora já está mais entusiasmado que as cigarras? No que falou do canto, eu sim, eu ouvi, antes de fotografar esta, foi um espécime que não foi este, mas pelo canto pareceu-me ser uma espécie. Ouvi num pinheiro manso uma cigarra com um canto, agora não tenho a certeza se se assemelhava a isso que disse, mas tinha um canto muito diferente de outras cigarras que estou mais habituado a ouvir. Só como está um sítio muito difícil de aceder, eu não consegui fotografar que estava no pinheiro, mas felizmente num arbusto rasteiro mais à frente encontrei uma e pronto, consegui fotografá-la. Muito bem, Guilherme, pois não é fácil, de facto. E se não for o som, muitas vezes não nos damos conta da presença delas mesmo, não é? Muito bem, eu já agora aproveitava só mais uns minutinhos, se me permitirem, para perguntar aos dois se já percebi que eventualmente tiveram dificuldades em fotografar, não é? Porque isto não é fácil para ninguém, mesmo para quem já faz isto há anos, como é eventualmente o caso do Luís. Mas se têm assim alguma história, alguma situação engraçada que tenha acontecido durante estas vossas tentativas de recolha de fotografias para participar no nosso concurso, não sei se aconteceu assim alguma dificuldade particular, alguma situação engraçada, alguma coisa que tenham e que queiram partilhar connosco, deixo essa questão. Pronto, eu posso dizer, é só o normal, que devem estar habituados relativamente às cigarras, que muitas vezes quando elas estão mais no chão e nós vamos para nos tentar aproximar, elas de repente saem com o voo e quase nos acertam e depois fazem um canto até diferente, de alarme possivelmente. Exato. E acontece muito frequentemente, nós estarmos a tentar nos aproximar e de repente saem disparadas para onde quer que vá e por vezes até ficam presas na vegetação.
e já tive várias oportunidades de apanhar algumas assim por causa disso. A da foto não foi o caso, ela estava num cedro plantado, havia outras a cantar nos eucaliptos perto, a uma maior altitude, mas esta, pronto, encontrei-a ali facilmente e consegui tirar as fotos. Felizmente não fugiu. Já a Muito minha, bem. pronto, já a minha, isto foi um bocadinho, não foi nenhuma história assim, uma peripécia maluca, pronto, mas o local onde ela estava, o arbusto era muito denso, então digamos que a luminosidade não era ideal. Foi por isso que decidi apanhá-la e tê-la na mão para fotografá-la. Mesmo assim está um dia bastante ventoso e foi um bocado difícil, mas eu consegui, pronto. Muito bem. Pronto, eu não sei se querem acrescentar alguma coisa mais. Muito bem, então, mais uma vez, eu agradeço a vossa presença e esperamos que continuem a fotografar cigarras e outros organismos, naturalmente, não é? E quem sabe na próxima época de cigarras, no próximo verão, voltarão a colaborar connosco e com os vossos registros e observações de naturalistas que tanto nos agradaram agora e como certamente, se o fizerem, voltarão a agradar no futuro, não é? Portanto, ficamos à vossa espera, à espera dos vossos contributos e fica então aqui o obrigado da equipa das Cigarras de Portugal e também das Cigarras do Brasil. E já sabem, se quiserem, podem entrar em contacto connosco através dos grupos do Facebook ou das outras redes sociais e estaremos sempre ao dispor para esclarecer as dúvidas que tenham e ajudar-vos da melhor forma possível. E pronto, agradeço mais uma vez a todos os presentes e felicidades para o futuro e muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite, Paula. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite a todos Obrigado. também. Boa Obrigada. continuação. Muito obrigada. Boa noite.